Eu gostaria de falar nesta manhã sobre liberdade. E que liberdade significa, sabe, o direito de agir segundo o nosso livre-arbítrio. Ou seja, de agir conforme a nossa própria vontade. Liberdade significa ter o direito de ir e de vir, de entrar e de sair. Liberdade significa poder planejar e construir o nosso caminho, decidindo como, onde e com quem nós vamos o percorrer. Liberdade é ter o poder de escolhas nas nossas mãos. Ao nos tornarmos livres, nos tornamos então responsáveis pelas nossas decisões. Com a liberdade nós passamos a assumir as consequências das nossas decisões, consequências que poderão ser boas ou ruins para as nossas vidas, consequências que com certeza determinarão o nosso amanhã. Por isso eu lhe pergunto, como você tem usado a sua liberdade de escolha? Como você tem usado a sua liberdade, que lhe dá o direito de ir e de vir? Como você tem usado a sua liberdade, que lhe dá o direito de agir e de escolher com quem você vai caminhar, com quem você vai se relacionar? Você já parou para pensar que a nossa liberdade, ela exige que nós carreguemos o peso das nossas decisões? Você já parou para pensar que as nossas decisões hoje, elas irão determinar o nosso futuro amanhã? Deuteronômio, capítulo 11, está dizendo assim: Moisés um dia disse ao povo, Deuteronômio 11, capítulo 11, versículos 26 a 28, hoje vou deixar que vocês escolham se querem o quê? Bênção ou maldição. Vocês receberão a bênção se obedecerem às leis do Senhor nosso Deus, que estou dando a vocês hoje. Ou recebereis maldição se não obedecerem às suas leis, mas rejeitarem os mandamentos que eu estou dando hoje. Igreja, bênção ou maldição? Qual tem sido a sua escolha? Tem pessoas que vivem reclamando que nada dá certo na vida delas, que não tem sorte na vida e que parece que tudo dá errado na vida delas. Mas, na verdade, será que essas pessoas têm procurado fazer escolhas de acordo com a vontade de Deus? Com o seu poder de escolha, através do caminho que você tem tomado e através das companhias com que você tem andado, o que você tem atraído para a sua vida? Bênção ou maldição? Quanto de valor que você tem dado para a sua liberdade de escolha? Quanto de valor você tem dado para o seu livre-arbítrio? Cuba se encontra somente a 140 quilômetros de distância da parte sul da Flórida. Às vezes, quando você está em Cuba à noite, você olha assim, você consegue ver as luzes na Flórida. Plena liberdade na Flórida, nenhuma liberdade em Cuba.
O governo de Cuba, ele nega aos seus cidadãos os direitos fundamentais de livre expressão e de liberdade. Nega aos seus cidadãos o direito de ir e de vir. Em 1950, a capital de Cuba, que é Havana, ela tinha se tornado, sabe, um tipo de Las Vegas naquele tempo, 1950. Era a cidade onde aconteciam todas as mais importantes e maiores festas. Havana, ela possuía uma arquitetura muito rica, sabe, com inúmeras e maravilhosas construções de casas e edifícios no estilo colonial. Se você for lá hoje, você ainda vê. Porque Cuba tinha se tornado, sabe, na terceira maior economia da América e uma das maiores economias do mundo. Como resultado dessas riquezas, quando você vai lá, você vai ver as muralhas que eles construíram em volta da ilha, sabe, onde chegavam os navios. E essas muralhas foram construídas para protegê-la, tornando Cuba uma das cidades mais fortificadas da América, ou a mais fortificada. Mas o tempo passou e as coisas mudaram. Hoje, desde a Revolução de 1959, quando Fidel Castro tomou o poder e instituiu o socialismo, Cuba tem experimentado uma grande e grave crise econômica. Aqueles maravilhosos edifícios e casas, infelizmente, eles ficaram em péssimas condições de conservação. Nunca mais receberam uma gota de tinta na parede. Quando você anda com os carros lá, pega uns carros, se você for lá, pega aqueles carros de passeio, sabe? E sem capota, conversível. E você vai ver que, à medida que você vai andando, você vai vendo árvores que cresceram dentro dos edifícios, nas casas, e você olha assim um pouco para cima, você vai ver a árvore que cresceu lá em cima, no terceiro edifício, no terceiro andar, e as raízes correndo assim pela parede abaixo. Os produtos básicos, eles foram faltando para a população, incluindo o papel higiênico, que, acredita ou não, ele acabou se tornando um produto de luxo naquele lugar. Uma vez eu ouvi que Cuba era o único lugar que vendia o jornal de uma semana atrás, 2 semanas atrás, pelo mesmo preço do dia. Os cubanos hoje, eles não podem sair ou voltar para Cuba sem obter, primeiramente, uma permissão especial do governo, algo que é quase impossível de conseguir, o que praticamente, sabe, e os impede de sair daquela ilha. Devido às necessidades, sabe, essas grandes necessidades básicas, sabe, de produto de consumo, e também da necessidade de liberdade, as pessoas começaram a ficar desesperadas e começaram a fugir de Cuba. O ano de 1994, ele ficou conhecido como a época dos balseiros. E eram balsas que eles construíam, sabe, para poder fugir da ilha. E de uma maneira bem rudimentar, eles usavam atravessar essas balsas para atravessar o mar, para poder chegar até Miami, ali na Flórida. Eram balsas feitas de madeiras, de bancos de praça. Eles derrubavam a casa deles, desmontavam a casa deles para poder usar madeira, para poder fazer, sabe, algumas pranchas, algumas jangadas para poder ir flutuando e ir embora. Eles usavam os carros que eles tinham, eles tiravam os pneus e colocavam um tambor no lugar dos pneus, jogavam aquele carro na água e iam embora para a Flórida. Era o sonho americano que estava brotando, sabe, nas veias dos cubanos. Era o sonho com a liberdade.
Infelizmente, muitos morreram nas travessias e outros conseguiram chegar nos Estados Unidos. Mas ao chegar na terra dos sonhos, o que eles fizeram agora com tanta e tamanha liberdade na mão de cada um deles? A história de muitos cubanos que, devido às suas decisões, ficaram muito ricos. Outros ficaram mais ou menos bem de vida. E se você olhar aí na internet, você vai ver que outros simplesmente se tornaram moradores de rua. A razão de alguns terem, acabado na rua, morando como mendigos, foi porque eles desperdiçaram o privilégio da liberdade. Em Cuba, eles viviam presos e como escravos, mas agora na América, eles estavam confusos, não sabiam o que fazer com a liberdade. Lembre-se, você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências delas. Você que me ouve nessa manhã, o que você está fazendo com a sua liberdade? Será que você a tem desprezado? Será que você tem brincado com ela? Será que porventura, você tem desperdiçado a sua liberdade e a sua salvação? O que você faz com a sua liberdade? Gálatas capítulo 5, versículo 1, a palavra de Deus diz: foi para a liberdade que Cristo, o quê? Nos libertou. Igreja, mais uma vez, porque é very exciting. Vamos lá. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firmes e não sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Não volte à vida de pecado. A palavra de Deus aqui está dizendo, olha, não faça como o cão que volta ao seu próprio vômito. Eu me lembro que quando eu era criança, alguns dos meus amigos, eles prendiam aquele passarinho pardal, na gaiola. E depois do passarinho estar ali preso um mês, ele deixava a porta da gaiola aberta, e o pardal, o passarinho, vazava a área de manhã. Passeava o dia todo, e no final da noite, ele voltava para poder dormir na gaiola. Era como se o pardal novamente colocasse sobre ele mesmo o jugo da escravidão. De dia ele ia embora livre, mas de noite ele voltava para dormir na prisão. Será que você também tem ido e voltado? Será que você tem brincado com a sua liberdade? Será que você tem vivido com um pé na igreja e um no outro, um no mundo também? Você não pode esperar viver em novidade de vida se você insistir em conviver com os velhos maus hábitos. Com as velhas más companhias. Com os velhos maus pensamentos. Com os velhos maus desejos. Talvez você tenha vivido sentindo que precisa de uma libertação na sua vida. Libertação de um passado triste e angustiante. Libertação de um pensamento que você sabe que não agrada a Deus. Libertação das drogas e das bebidas. Libertação, da prostituição e das pornografias. Libertação por estar talvez roubando no trabalho. Libertação
por talvez alguma inveja ou algum ciúme. Libertação de um pensamento suicida. Você que está se sentindo encurralado, se vendo muitas vezes num beco sem saída, você quer ser livre? Então, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, porque se, pois, o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos lá comigo? Verdadeiramente sereis livres. Mais uma vez, verdadeiramente sereis livres. Porque nós lemos no versículo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ô glória! Ontem foi dia 7 de setembro. Quem sabe o que é 7 de setembro? Dia 7 de setembro é o dia da independência do Brasil, que ocorreu em 1822. O Brasil vivia sob o domínio dos portugueses. Até que um dia foi dado o grito da independência, o grito da liberdade. Nossos ancestrais, eles viveram mais de 300 anos, 322 anos, sob o domínio de Portugal, vendo todas as suas riquezas sendo tiradas, todo o seu ouro, todas as suas pedras preciosas sendo levadas para fora do país, sem poder fazer nada. Muitos brasileiros, eles morreram sem a esperança de libertação, até que finalmente chegou alguém e colocou um basta na situação. Bolsonaro estou vendo se vocês estão prestando atenção. Quase isso, é quase isso. Dom Pedro I deu o famoso grito da independência, o grito da liberdade. Quem sabe como é? Independência ou morte. Talvez você esteja precisando refletir sobre essas palavras em relação a algumas situações em sua vida que estão te dominando. Independência ou morte? Que barulho é esse? Não, bota uma musiquinha aí, pelo amor de Deus, mas barulho não. Me deixa doido aqui mesmo. Tem um barulho aqui, ou então essa piscina que está esvaziando, pastor Wagner. Sei lá o que era. Independência ou morte? Porque você sabe que se você não livrar de certas práticas na sua vida, elas acabarão te matando. Te matando primeiro espiritualmente, depois fisicamente, e consequência disso tudo é a morte eterna. Tem situações que estão acontecendo, talvez na sua vida, sabe, que estão matando a sua relação com Deus, roubando a sua alegria e tirando até mesmo o seu prazer de viver. Por várias vezes, você pode até estar como o apóstolo Paulo e dizendo assim, o bem que eu queria fazer, eu não faço, e o mal que eu não queria fazer, eu acabo fazendo. E isso está te consumindo, e isso está te enchendo de tristeza, está angustiando o seu coração. Você tem andado triste e angustiado com alguma coisa? Apesar dessa tristeza e dessa angústia, eu quero dizer nessa manhã que há esperança para você. Mas Dom Pedro I está morto.
Sim, Dom Pedro I está morto, ele não pode fazer mais nada por você. Mas eu quero te lembrar que Jesus está vivo, Ele pode te ajudar, Ele pode salvar, Ele pode te libertar. Ali nas margens do rio Ipiranga, sabe, Dom Pedro I, ele deu o grito da independência, nos tornando livres de Portugal. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo, ele deu o grito de independência, sabe, nos tornando livre do pecado. Na cruz, Jesus bradou: tudo está consumado. Na cruz, Jesus pagou pelos nossos pecados. Na cruz, Jesus conquistou a nossa liberdade. João 8,36, se o Filho de Deus vos libertar, o quê? Verdadeiramente sereis livres. Oh, glória! No início da colonização do Brasil, não havia trabalhadores para a realização dos trabalhos manuais pesados. Então, os portugueses naquela época passaram a importar a mão de obra escrava. Até é chique, né? Importar a mão de obra, né? Mas era escrava. Por quase 400 anos, cerca de 5 milhões de escravos. Já imaginou o que seria 5 milhões de pessoas naquela época? Era gente demais comparada com 5 milhões hoje, que temos aí 8 bilhões de pessoas no mundo. E 5 milhões de escravos foram trazidos da África para o Brasil. Os negros africanos, eles eram transportados nos porões dos navios negreiros. E em função, sabe, da péssima condição desse meio de transporte tão desumano, muitos morriam durante a viagem. Calcula-se que 15% dos escravos, eles morriam devido à demora das viagens, que poderia durar algumas vezes 1 mês, outras 6 meses, dependendo do clima, dependendo da tempestade que se formava. Após desembarcarem no Brasil, eles eram comprados como mercadorias por fazendeiros e senhores de engenhos, que os tratavam de uma forma cruel e muitas vezes violenta. Quando acontecia algum crime, se o condenado fosse um escravo, ele não iria para a cadeia, a pena dele era transformada em chicotadas. A tortura era legalizada no Brasil para os escravos, sabe? Para torturar os escravos. Publicamente eles eram chicoteados, humilhados e torturados. Somente semanas depois, quando ele já estivesse curado das dores do chicote, é que eles voltariam a trabalhar. E trabalhar sem qualquer remuneração, sem qualquer pagamento. Os escravos eram um povo muito sofrido. Um povo sem direito de escolhas, sem direito de expressão. Era um povo sem direito de ir, sem direito de vir. Era um povo completamente sem liberdade. Até que apareceu alguém e deu um basta naquela escravidão. A história nos conta que Princesa Isabel, ela entra em cena e ela então assina a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888, que decretava a libertação dos escravos no Brasil. Graças a Deus por ter levantado essa mulher para libertar os escravos. Talvez você tenha passado a sua vida se sentindo como um escravo do trabalho,
um escravo do medo, um escravo do pecado. Eu não sei o que você tem sido escravo, de que você tem sido escravo. Talvez você se sinta preso ou presa, mas você não tem certeza do que está acontecendo, do que está te escravizando. Deixa eu lhe ajudar. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, diz a palavra de Deus: pois cada pessoa é escravo daquilo que a domina. A igreja comigo? Pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. O homem se torna escravo daquilo ou daquele por quem é vencido. Pense nisso. Você se torna escravo daquilo que te domina. O cigarro te domina. Então dele você é escravo. A pornografia te domina. Então dela você é escravo. Os ciúmes te domina. Então dele você é escravo. O pecado te domina. Então dele você é escravo. Talvez você possa, estar numa situação parecida com a situação dos escravos que vieram da África para o Brasil. Talvez você esteja sofrendo. Precisando de um libertador, precisando de um redentor. A princesa Isabel, quando assinou a lei que deu liberdade aos escravos, ela ganhou o apelido de a Redentora. Essa Redentora está morta. Ela não pode fazer nada por você. Mas a palavra de Deus diz que o nosso verdadeiro Redentor é Jesus Cristo. E Ele vive para sempre. Ele vive e quer te libertar. Princesa Isabel tinha um nome que era longo demais. Eu vou ler o nome dela. Vou precisar beber água para ler o nome dela. O nome dela era assim, ó. Como é que era longo? Isabel, era grande. Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga, de Bourbon, Duas Sicílias e Bragança. Só faltou o da Silva. Deve ter tido algum erro aqui. Nome grande, né? O nome da princesa era grande, mas, deixa eu lhe dizer, o de Jesus sempre foi muito maior. Porque a palavra de Deus diz que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses capítulo 2, versículo 9 está dizendo assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu o nome que é sobre todo nome. Isaías capítulo 9, versículo 6, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. E o nome de Jesus não para por aí. Ele é também chamado da ressurreição e a vida, o Cordeiro de Deus, o bom pastor, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá. Ele é o eu sou, o sumo sacerdote, o cabeça da igreja. Ele é a água viva e o pão da vida. Ele é o alfa e o ômega, a videira verdadeira, a rosa de Saron. Ele é a luz do mundo e a brilhante estrela da manhã. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a pedra angular. Ele é o Redentor, o Messias e o meu mestre. Ele é o mediador e a rocha eterna. Ele é o nosso advogado hoje. Ele será o nosso juiz amanhã. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia! Porque Ele reina
para sempre. Aleluia, aleluia. Aquele que tem o nome acima de todos os nomes é o nosso Redentor. Naquela época, eu falei que eu ia precisar de água. Naquela época, a princesa Isabel assinou a carta de alforria para os escravos. Hoje Jesus pode assinar a sua carta de alforria, ou seja, a carta da sua libertação. Carta de alforria era um tipo de documento assinado por um proprietário de escravos que concedia a ele a liberdade, à pessoa escravizada. Então, se você aceitar o sacrifício de Jesus no Calvário e confessar com a sua boca que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, me permita dizer, porque não está na Bíblia, que você poderá imaginar Jesus escrevendo um documento assim. Eu acho que assim seria a nossa carta de alforria, escrita por Jesus, que é claro seria escrita através do próprio sangue dele. E essa carta seria assim, diga o seu nome aí. Qual que é o seu nome? Carlos. Diga o seu nome, vamos lá, todo mundo, diga o seu nome. E está na parte de cima. E aí está agora escrito, com uma caneta em tinta de sangue: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Seus pecados foram perdoados porque você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Tudo está consumado e assinado e pronto. Aleluia! O Rei dos Reis. Hoje pode ser um momento histórico. Falamos de momentos históricos. Cuba, independência do Brasil, libertação dos escravos, a Lei Áurea. Hoje também pode ser um momento histórico na sua vida. Porque hoje, em nome de Jesus, as enfermidades, elas caem por terra e as portas se abrem. Em nome de Jesus, a paz reina e a vitória chega. Em nome de Jesus, a tristeza sai e a família se restaura. Aceite a libertação hoje. Aceite essa carta hoje. Aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida hoje, e mude a sua história amanhã. Para terminar, Atos 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem o quê? Cancelados os vossos pecados. Se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus nos abençoe. Que possamos ser, todos nós, começando por mim, mais responsáveis com a nossa libertação. Que possamos todos entender que é um privilégio que nós temos. Você pode levantar as mãos assim?
Toda a igreja, vamos lá. Isso é liberdade. Agradeça a Deus. Com as mãos para cima. Olhando para cima. Senhor, obrigado pela libertação. Thank you, Lord. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe.